Azar! Fala, bonitão, como é que tá? Beleza, irmão? E aí? Muito Pá, tá frio em frio, Porto cara. Alegre. Nossa, não precisava tanto assim, né? Não precisava Ah, que tanto. loucura. Ah, Eu pode tava fazer um de fiozinho, né, pra gente ver, né? tudo, né? Até agora em casa, bicho. Aí tirei pra não ficar tão feio na live, né? Não assustar os outros. Mas tava de touca Ah, aqui, não. bicho. Ah, Todo mundo frio, né? eu botei o fone de ouvido, na realidade, para não congelar os ouvidos, né? Nem é tanto pelo áudio mesmo. Porque, bah, cara. Não é pra ouvir, não é pra esquentar a orelha, né? Sim, eu botei aqui, eu me encasaquei, cara. Parece que eu tô indo pra rua, né? Mas tô em casa. Sabe que quando eu fui disputar o meu primeiro mundial em Moscou, eu cheguei no aeroporto de Sheremetyevo lá, menos 18 graus, cara. Só que tudo é tão calefado, tudo é tão bem calefado lá, cara, que tu não sente frio, né? E Sim, aqui tu congela. Aqui tu faz 6 graus, 8 graus, tu congela. é verdade. Tem uns momentos ali, né? Que tu vai entrar no carro, não sei. Deve ter uns momentos lá que tu deve ter tomado susto desses 18 graus negativos aí, né? Não, tu toma. É que assim, ó, na realidade, o que acontece? Tu tem que ficar caminhando pro lado, tem que te movimentar. Corpo é movimento é vida. Se não te movimentar, tu não aquece. Né? Sim. Não tem aumento de frequência cardíaca, não tem aumento de pressão arterial, não tem nada. Então, tu não pode parar. Tu caminhar em Moscou, né, naquele inverno deles, se tu parar, tu perde um dedo. Não tem. Pedir pra morrer, né? Não, pedir pra morrer, pedir pra morrer. Tu perde toda a oxigenação das periferias ali e já era, vai embora um dedo. Necrose pelo frio. E aí, como é que tá o CT? Fechado, né? Cara, tive que manter fechado, né? A gente saiu do Menino Deus ali, graças a Deus aí com um bom planejamento a gente conseguiu aumentar mais ainda nesse tempo em que tá todo mundo fechando. A gente conseguiu se planejar muito bem e agora a gente está no espaço maior ainda, só que a gente está dando uma segurada, né? Porque infelizmente não dá para abrir. O que o ponto tem de bom, eu não posso nem abrir de canto porque é perigoso, né? É, É muito na vista. é uma situação complicada, né? Não, tá para todo mundo, né? Aí o pessoal, dá aula online. Ah, tem gente que não quer aula online, tu não tem que fazer. A gente foi É. cerceado do direito de trabalhar. Eu não posso dar aula na academia porque está fechado. A gente não pode dar aula em condomínio porque não pode. A gente não pode dar aula em praças, parques e parques públicos porque está proibido. Então a gente não pode trabalhar. Não tem como, né? E eu vou ser bem sincero, não sei você, mas eu amo o meu trabalho, eu amo dar aula, né? Mas dar aula online, pelo telefone, é algo que não me deu prazer nenhum, né? Eu ficava dando aula ali meio que querendo acabar, né? É estranho. Eu, pelo menos, não estou preparado para isso. Uma coisa é a gente dar uma aula de educação online, agora treinar pessoas sem poder estar de perto olhando o movimento, eu, pelo menos, não senti prazer nessa modalidade aí. Não dá uma É satisfação verdade. aí para É verdade. já passou das 9, acho que de repente dá mais um minutinho só para a gente começar a tratar o assunto de hoje, só para o pessoal Claro, entrar. claro. Então, quem está entrando ao vivo aí, o assunto hoje está legal, então envia aí no aviãozinho, convida os colegas de profissão, né? Hoje a gente está com a Super Fera Eduardo aí, passando o ouro aí, o caminho do ouro, né? Então vai estar legal. Bom, pessoal, é o seguinte, então, vamos continuar, né? Bom, o tema da live hoje é otimizando os conceitos do powerlifting para a performance. Basicamente, a minha intenção, né, em convidar o Eduardo, óbvio que ele vai ter abertura para falar do assunto que ele quiser, né? Se der tempo, no final, a gente vai abrir para perguntas, para sair do assunto, mas trazendo um pouco para o lado da transformance, né? Qual é o meu intuito em ter convidado o Eduardo Kran? Entender como que as práticas, né, a experiência, o conhecimento teórico e prático dos treinadores do powerlifting, né, e o Eduardo Kran é um treinador muito bem sucedido no powerlifting, como que eles podem ajudar na preparação física para outros esportes, né? Então, eu vou dar um exemplo para o meu caso, tá? Eu trabalho com a preparação física de alguns esportes, né? Mas a maioria das pessoas me conhece ali como preparador físico para atleta de jiu-jitsu, né? Porque realmente é onde eu tenho mais experiência e foi o meu esporte, né? Então, eu tenho maior familiaridade com o jiu-jitsu. E qual é a diferença, né, do powerlifting para o jiu-jitsu? É que se a gente observar uma competição de powerlifting,
a gente vai ver que o powerlifting ele está no extremo das atividades de curta duração, né? Então, está no extremo da via energética anaeróbia, está no extremo da alta potência, da alta força, né? E a gente tem no outro extremo os esportes de mais longa duração, que são os esportes de endurance, né? Então, nesses dois extremos, né, seja na força, lá, weightlifting, powerlifting, ou no extremo endurance, maratona, nós temos um desenvolvimento muito unilateral da performance, né? Onde o atleta basicamente tem que ser muito bom em uma coisa só, em nível extremo, né? E quando a gente vai observar um esporte como o jiu-jitsu, ou esportes de campo, esportes de força e potência de uma forma geral, né? Mas vamos exemplificar com o jiu-jitsu, a gente observar uma luta que vai na faixa preta ali, adulto, que é a categoria mais pro, vai ter na ordem de 10 minutos, vai ser 10 minutos de duração, né? Então a gente vê a necessidade de manifestação de muitas capacidades físicas, né? O atleta ele precisa ser forte, ele precisa ser flexível, ele precisa ser ágil, ele precisa ser resistente, ele precisa de resistência aeróbica, resistência anaeróbica. E se a gente for comparar com o powerlifting ele tem que manifestar em nível extremo força máxima. Ponto. Óbvio que para ter força máxima ele tem que treinar outras coisas, ele tem que ter níveis aceitáveis de mobilidade, tem que ter hipertrofia, né? Mas basicamente a gente vê ali no campeonato de powerlifting a expressão de força máxima, né? E aí eu me questionava o quanto que era importante eu ler livros de powerlifting, né? Importante eu conversar e sugar informações de treinadores aí como o Eduardo Kahn, porque como no esporte, né, de força e potência ali o próprio jiu-jitsu, né? A gente vai ver durante o gesto esportivo um tempo de aplicação de força muito curto. Um tempo de aplicação de força na ordem de milissegundos, 150, 200, 150, mas que na maioria das ações o tempo para aplicação de força vai ser inferior ao tempo necessário para a manifestação da força máxima, né? Então, o treinamento de força máxima lento eu não via como tão importante. O mais importante era o atleta ser mais rápido, o atleta ele acelerar cargas menores, mas em maior velocidade, né? No entanto, a gente já discutiu em outras lives anteriores, né? Eu acredito, e quanto mais eu vivo e vejo na prática, tá? E quanto mais eu leio pessoas que eu admiro do treinamento, mais eu tenho a consciência da importância de blocos destinados ao aumento de força máxima para posterior conversão dessa força máxima em potência e taxa de produção de força. E por que eu acho que é muito válida essa conversa aqui com o Edu Kahn para entender um pouco das práticas do powerlifting? Porque pelo fato deles se dedicarem em nível máximo a essa única capacidade física, né, eles são os maiores experts nessa porra. Então, se força máxima é importante para mim, força máxima a gente considera como core do treinamento funcional, né? Eu treino o atleta para ele poder treinar força máxima e, a partir de altos níveis de força máxima, eu vou ter taxa de produção de força, potência e velocidade, né? Então, se força máxima é uma capacidade muito importante para mim e eu vou ter blocos de treinamento ao desenvolvimento máximo dessa capacidade, a melhor forma de eu aprender como fazer isso é com os caras que fazem isso, que só fazem isso da vida, que são especialistas nisso, né? Então, eu me surpreendi quando eu comecei a ler um pouco mais sobre o powerlifting, o nível de detalhamento, né, da manipulação das variáveis, da programação, do controle de cargas. E, com certeza, eu acho que a gente tem muito a se beneficiar desse conhecimento, né? Então, o Eduardo Kahn está aí, ele vai me ajudar, né? Ele não vai passar informações para todo mundo, ele vai passar para todo mundo, inclusive para mim, né? Estou aqui para aprender. E, Eduardo, eu queria te dar a palavra aí, deixar você se apresentar e apresentar um pouco o esporte powerlifting aí, falar um pouco das regras. Claro, claro. Primeiramente, uma boa noite para a galera do Diogão, a galera da nossa galera também, né? A gente sabe que o treinamento de força é extremamente importante por várias questões, né? Principalmente por ser pertinente ao trabalho, aumento e melhora na qualidade de outras capacidades físicas. Mas é como o Diogo falou, né? Existem vertentes para a gente poder chegar nesse trabalho de força específico. Se a gente for parar para pensar na palavra performance, na palavra força, a gente consegue desmistificá-las de algumas formas. Por exemplo, performance. Se nós pegarmos uma senhora de idade com sarcopenia, osteopenia, dificuldade de locomoção, em detrimento das atitudes fisiológicas e mecânicas da idade,
ela precisa o quê? Levantar e sentar de uma cadeira. Levantar e sentar de uma cadeira, para essa pessoa, é performance. E isso é força. Né? Então, a gente entende que dentro daquele endurance e dentro daquele trabalho de força máxima, absoluta, a gente também intercorre dentro da performance e dentro da força outros segmentos. E para que a gente consiga entender isso aí, a gente precisa buscar dentro da biomecânica as alavancas positivas, a gente precisa buscar na cinesiologia do movimento a sinergia adequada para que o movimento consiga ser programado da melhor forma possível, né? Bem como a gente precisa entender a parte bioquímica e fisiológica do treinamento de força e dos outros treinamentos para a gente conseguir formular aí e prescrever, né, o melhor treino possível. Né? Então, gostaria de reiterar aí esse convite de participar pela performance, né? Eu sou fã do trabalho de vocês também, gosto muito do trabalho de vocês, é extremamente frutífero poder observar as páginas de vocês e entender um pouco mais do material. Então, a gente está trocando conhecimento, né? Os dois lados aprendem, os dois lados se somatizam e a gente consegue se desenvolver cada vez mais. Por uma educação física melhor, porque eu também sou doente pelo que eu faço, eu amo isso, né? É um troço que para mim, cara, tá louco, a educação física é minha vida, né? O que eu tenho hoje de vida e de experiências foi a educação física que me deu e eu tenho um orgulho da nossa área absurdo, assim, né? Quer comprar uma briga, fala mal da educação física para mim, né? É uma briga feia, né? Então, pessoal, eu sou atleta de powerlifting, né? E treinador. Eu não tenho uma vivência como atleta muito vasta, né? São 5 anos competindo, mesmo eu com quase 40 anos de idade, estou com meus 38 anos, né? Comecei a competir por volta dos 33, 34, embora já praticasse musculação tradicional, embora já praticasse os 3 movimentos oriundos ao powerlifting. Quais são? Agachamento, supino e levantamento terra. Inclusive, essa é a ordem de competição. Então, como funciona? Cada movimento a gente pode realizar com 3 tentativas. Tá? Fora o aquecimento, fora o tempo de competição, etc, etc e tal. Então, cada tentativa a gente encara como submáxima, perto da máxima e máxima, né? Que seria a absoluta, que inclusive pode ser uma tentativa de quebrar recorde, mas aí, dependendo muito do atleta e da condição dele, ele pode pedir isso antes da própria segunda ou terceira tentativa. Mas de praxe, os atletas eles entram com uma carga acomodada, o que é uma carga acomodada? É uma carga que a gente considera uma carga factível com a realidade. Porque quando nós vamos competir, a gente tem diversos tipos de fatores extrínsecos e intrínsecos, oriundos a clima, ambiente, situação do corpo, situação da cabeça, tudo isso vai influenciar na hora da competição. E a gente tem uma descarga adrenérgica muito grande para o treinamento, em detrimento da competição. Essa descarga adrenérgica é muito grande, faz com que a gente tenha um gasto calórico maior, um gasto de substratos energéticos maior, a gente não consegue, uma hiperventilação, enfim. Outros fatores como calor, frio, dificultando ou facilitando o aquecimento, umidade, dificultando as trocas de calores corporais, enfim. Nós temos vários fatores que vão ser correlacionados com a competição. Então, a primeira, a segunda e a terceira pedida, elas vão de acordo com o que o atleta sente. Então, aquela acomodação de carga, geralmente é carga que, independentemente da situação, a gente consegue realizar. Isso numa estratégia inteligente de treinamento. O que a gente vê, às vezes, é a dificuldade, é um ponto que a gente vai observar mais tarde, uma dificuldade muito grande de trabalhar aquela interdependência intensidade-volume e o princípio da sobrecarga. Então, às vezes, essas manipuláveis variáveis, a gente sabe, a gente lê e a gente entende. Só que na hora de aplicar praticamente isso, a gente acaba se atrapalhando um pouquinho no volume de tonelagem semanal e até inclusive no volume de pré-aquecimento e aquecimento para uma competição em específico, né? Então, fez as 3, façam-se a escolha das 3 pedidas, né, pessoal? Realiza a primeira, realiza a segunda, realiza a terceira, né? Dependendo da quantidade de atletas que tem no round, tempo determinado de descanso pode ser de 8, 7, 6 minutos, 15 minutos, depende da quantidade de atletas numa bateria, né? Depende da federação. O powerlifting é um esporte multifederativo e as regras elas não são iguais em todas as federações, né? Algumas federações são maiores, outras são um pouquinho menores, mas enfim, as regras elas acabam se diferindo entre elas. Fez as 3 pedidas, a tentativa que se teve êxito, que se teve o melhor movimento e que foi positivada pelos 3 árbitros, né, um central e 2 laterais, essa tentativa se tira a carga maior dessas 3 tentativas,
e se guarda para um somatório final. Fechou o agachamento, vai para o supino, tem todo o aquecimento do supino, etc, etc e tal. Foi para o supino, 3 tentativas. A tentativa de maior êxito, tira aquela carga maior, vai somar no final. Finaliza com levantamento terra. Levantamento terra, dá aquela aquecida, né? Na realidade, a gente já está aquecido, né? Depois do aquecimento, do agachamento, tudo é aquecimento. Tudo já está aquecido, né? O que a gente faz? A gente faz uma adaptação neuromotora para aquele gesto. Né? Como estamos em vários colegas, né, da área, inclusive quem não for da área, se achar que a gente está entrando em muitos termos técnicos, por favor, nos avisem, né? A gente está, né, eu tenho que estar ao nível da Transformers, senão eu não posso também ficar muito simplista, né, na história. Né? Imagina, você já pegou subindo do... Né? É que eu acho que né? a parte do público é da área, são professores, né? Então, eu acho que cabe usar termo técnico aí, se tiver alguma coisa que dificultou o entendimento aí, pode finalizar aí pra gente, que a gente vai repetir de uma forma mais simples. Claro, não. Com certeza, com certeza. Né? Então, vai para o levantamento terra, fez aquele aquece, que está mais para uma adaptação neuromotora àquele gesto, né? Fez as 3 tentativas, finalizou as 3 tentativas, soma-se cada uma das 3 que tiveram êxito em cada um dos 3 movimentos, isso gera um total, esse total gera o campeão da categoria. Né? Se por acaso empatar, o atleta mais leve é aquele que ganha na categoria, porque força, relação de proporção. O atleta mais leve é mais forte. Não interessa se é 100 gramas, 200, 300, 1 quilo ou 3. Né? Se tu é mais leve e botou mais carga, né? Princípio da relatividade. Uma carga relativa a outra. Né? Eu nunca tive uma autoestima muito boa para acreditar que eu pudesse ser atleta de algum esporte algum dia. Mas é aquele negócio, né, Diogo? Santo de casa não faz milagre, né? Em casa de ferreiro, espeta de pau. Embora eu soubesse, na minha consciência, de que o meu centro de gravidade é mais próximo do solo, que eu sou um indivíduo endomorfo. Vocês lembram das morfologias? Ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, depois subalocações ectoendomorfo, endomesomorfo, enfim, né? Dependendo da literatura que vocês forem observar. Eu sou um indivíduo endomorfo, eu tenho bastante facilidade para ganhar massa muscular, mas também muita gordura, né? E ainda mais eu que sou um cara gastronômico, não consigo fazer muita dieta. Porém, eu tenho uma densidade mineral óssea bem considerável. Eu sou um cara naturalmente pesado. Eu tenho 1,67 m. Se vocês me verem com menos de 100 quilos, vocês acham que eu estou doente. Massas viscerais pesadas, massa óssea pesada, massa muscular pesada. Né? Eu sou um cara muito pesado naturalmente. Perímetros e diâmetros ósseos largos, cintura escapular larga, quadril largo, um core grande. Se eu ficar com percentual de gordura baixo, eu tenho aquele abdômen, aquela cintura quadrada, não sou um cara que consegue ter um abdômen, uma cintura fina. Para um bodybuilder, talvez não tivesse essa condição, ou de repente para outros esportes relacionados a impacto, como um futebol americano. Não talvez pela minha altura, porque eu tenho 1,67 m, não adiantaria, mas para nível Brasil até poderia ser, né? Agora, para o powerlifting, eu tenho todas as alavancas biomecânicas favoráveis para que eu consiga reproduzir os gestos da melhor forma possível. Mas, como em casa de ferreiro, espeta de pau, eu nunca me propus isso, até por uma questão de autoestima, né? Então, inclusive, hoje eu faço faculdade de psicologia, né? Para poder associar a mente e o corpo. A gente sabe que, bom, tu trabalha com atleta, e eu já vi tu trabalhando diversas vezes com reabilitação de atleta. E, às vezes, fatores psicossomáticos, psicossociais, psicofísicos do indivíduo, eles acabam atrapalhando no processo de reinserção no meio desportivo de alta performance por aquela questão psicológica do não vou conseguir, a lesão está ali, eu vou sentir de novo. Enfim, então eu procurei aqui fazer uma faculdade de psicologia para poder associar direitinho isso, né? Para poder trabalhar esses fatores na reinserção com qualidade. É bem difícil encontrar um profissional que tem experiência nessa área da psicologia desportiva, né? Acho que também pelo fato do Brasil não ser um esporte um país com grande cultura ao esporte, né? E o trabalho com o esporte nem sempre é bem remunerado, né? Mas o fato é que a gente tem dificuldade de encontrar bons psicólogos desportivos com experiência com atletas de alta performance. É verdade. É verdade, é um mercado muito bom. Eu conheço alguns psicólogos que têm pós-graduação, mestrado, doutorado na área de psicologia do esporte,
mas eu não lembro de um assim que é psicólogo e educador físico, né? E profissional de educação física. Ou ainda mais que tenha sido atleta ou viva esse mundo com o pessoal, né? A gente tem uma série de lesões, né, para os esportes. Bom, a gente sabe que esporte de alta performance ele não é saúde, mas a gente consegue trabalhar com longevidade e a gente deve. Né? Existem vários mecanismos que a gente pode trazer para que esse atleta tenha longevidade na sua vida esportiva. Não adianta o cara também começar com 12, 13, 14 anos, chegar no seu ápice aos 20, aos 22 e encerrar a carreira. Né? Então a gente tem uma série de cuidados que a gente pode tomar que vai trazer, venha a trazer essa longevidade para o atleta. Né? Até para que ele conquiste mais e consiga ter algum benefício maior, né, que o esporte possa trazer para ele. Então eu comecei a competir com 33, 34 anos, aí comecei a montar as minhas priorizações, né? Comecei em outubro de 2015, na realidade, a competir. Como eu comecei com uma federação menor, né? Um campeonatinho gaúcho de terra, aí ganhei esse campeonatinho gaúcho, mas era uma federação pequena. Depois, em fevereiro do outro ano, do seguinte ano, 2016, eu fui para uma outra federação menorzinha, mas um pouquinho maior que aquela, e disputei um campeonato de supino e terra. O powerlifting, ele é composto pelos 3 movimentos: agachamento, supino e levantamento terra. Se é só levantamento terra, é deadlifter. Se é só supino, é bench presses. Se é só supino e terra, push and pull, empurrar e puxar. Mas powerlifting mesmo, são os 3 movimentos. Não existe powerlifter de um movimento. Não existe powerlifter só de levantamento terra, nem de só supino, ou só de supino terra. Tem que ser os 3 para ser considerado. E aí eu fui num campeonato de supino e levantamento terra, aí nessa federação menor, ganhei também. Depois eu migrei para uma outra federação. E aí, em julho do mesmo ano, em 2016, eu peguei uma federação maior, muito mais forte. E aí eu pensei, bom, a partir daqui eu começo a disputar o powerlifting mesmo, né? E aí eu disputei o gaúcho em julho, aí ganhei o gaúcho, depois fui pro brasileiro. Cheguei no brasileiro pensando, né, ganhei 2, 3 competições, mas numa federação menor, agora numa federação maior, mas era um gaúcho e tal. Vou tentar o brasileiro. Aí ganhei o brasileiro nessa federação. Depois fui para a Argentina disputar um sul-americano. E é engraçado que na Argentina eu conheci um cara que se chama Juan Manavela. Ele é um dos caras mais antigos do powerlifting argentino, assim, da América do Sul. Ele é um cara que eu tenho aí no Instagram, aqueles caras que te segue, que tu tieta, né? Eu gosto bastante dele, né? E era o último ano de categoria dele da Open, que é de 24 a 39 anos. Então era o último, ele tinha 39 e era o último ano dele de Open. E eu competi aquele sul-americano na Argentina contra ele, né? E aí venci, a gente fez os mesmos totais, só que eu blefei nas minhas pedidas, eu abri com pedidas maiores do que ele imaginava, do que ele via nos meus treinos. Aí mexi no psicológico dele, ele aumentou as pedidas dele, ele não conseguiu fazer, mas no final a gente acabou empatando no total. Só que aí eu pesei 1,7 kg a menos e ganhei o sul-americano. Né? Então, ali eu vi que realmente eu tinha uma possibilidade de realmente me tornar um bom atleta. Né? Aí comecei a procurar humildade. Como é que a gente faz para reconhecer que a gente começa a ter uma chance de se tornar um bom atleta? Deixando o ego de lado e entendendo que a gente precisa de treinador, mesmo sendo profissional de educação física. Né? Um cara de fora vai observar o que eu não observo em mim. Certamente, tu, Diogo, é um exímio profissional para analisar os outros. Agora, na hora de te analisar, tu mesmo. Eu não sei me treinar. Eu não sei me treinar. Eu treino demais, me quebro, eu não sei me treinar, sem sacanagem. E é impressionante o meu feeling para entender a dose ideal para cada indivíduo, mas que não seja eu, né? É engraçado. Não, exatamente. Então, partindo dessa premissa, eu comecei a procurar treinadores, né, para poder me ajudar, né, nessa caminhada. E aí depois eu fui para a principal federação, ou uma das principais federações do mundo, né? E aí ganhei o estadual lá também, ganhei o brasileiro, e agora faz mais ou menos 1 ano e meio que eu estou sem competir, minha mulher está grávida, tenho trabalho bastante, tenho comando para tocar, né, outra faculdade, e aí por enquanto estou dando uma segurada nessa parte também. Mas o engraçado que tu falasse a respeito de cultura e treinamento de força, esportes dominantes de um determinado país, pega aqui o Brasil, por exemplo, onde o esporte dominante é o futebol, o vôlei. O jiu-jitsu o Brazilian Jiu-Jitsu é fortíssimo, né, evidentemente, né, inclusive conhecido e reconhecido pelo mundo todo como o principal jiu-jitsu que se tem.
né? Mas os esportes de força, a gente não tem essa cultura aqui, né? Da ginástica, do esporte de força e do atletismo como um todo, embora a gente tenha uma gama de talentos absurda, né? O que o brasileiro faz numa Olimpíada com o recurso que tem, cara, bota um gringo aqui para fazer a mesma coisa. É um herói. O herói. O brasileiro que consegue um título olímpico, ele é um herói, né? Porque vai contra todas as dificuldades, né? Ele vai justamente contra toda essa influência cultural, né? Exatamente, exatamente. E só para pegar um dado para vocês terem uma ideia, quando eu fui disputar o Mundial em Moscou, em 2017, final, dezembro de 2017, eu estava com uns 35 anos aí, tá? Acho que 35 ou 36. Cheguei lá, fiz meu cadastro, tá? Entrei, cheguei no aeroporto, aquela coisa toda, conhecendo Moscou, falei, pô, como é, né, meu primeiro Mundial, e eu tive a sorte daquele ano sendo celeiro dos esportes de força do mundo. Eu gosto muito da literatura russa, né? A literatura do leste europeu é uma coisa que eu sou muito fã, né? Eu recomendo que os colegas leiam o máximo possível de várias literaturas para que vocês tenham a capacidade de produzir o próprio material de vocês. A gente é engraçado que a gente trabalha muito com o material dos gringos, né? E a gente tem também um material muito humano muito bom aqui, que inclusive somos nós, e a gente consegue ter essa capacidade de produzir. Vocês todos que estão assistindo essa live, se vocês conseguirem entender que vocês, estudando bastante, entendendo bastante, aplicando, praticando bastante, tudo que vocês leem, vocês têm a condição de desenvolver um próprio método aplicado e adaptado à realidade que vocês vivem. A gente tem que parar de ficar o tempo todo só mimetizando os outros. Pode e deve criar um sistema, né? Hoje eu estava conversando com uma aluna sobre core, sobre o treinamento do core. E aí você vai ter autor que defende que a prancha, né, por exemplo, McGill, né, é um dos 3 pilares lá, um dos 3 principais exercícios do McGill. E aí você vai ver outros dizendo que não, que a prancha ela vai fortalecer o reto abdominal, o reto abdominal não tem papel estabilizador, que você tem que dar uma maior atenção para a postura profunda. Então, cara, em qual eu vou acreditar, né? Se eu estou olhando ponto de vista tão diferentes. Quanto maior a bagagem de leitura, né, e quanto maior a experiência prática, mais você vai criando a sua própria forma de pensar, né? E foi assim que nasceu o Transformers. Porque eu senti a necessidade, tanto para o meu trabalho e como responsável técnico por equipes, em organizar de uma forma didática para que as pessoas tenham maior clareza com esse universo, que é o treinamento, né? E organizar qual capacidade eu vou priorizar quando o aluno está começando, né? Em qual eu devo enfatizar durante o desenvolvimento do aluno, qual a necessidade que eu devo analisar num atleta mais avançado, enfim, no uso. Então, foi um sistema que, naturalmente, ele se desenvolveu. E se eu não fosse coordenador e treinador de equipe de treinamento, provavelmente eu teria desenvolvido um sistema igual que é para eu treinar os meus alunos, né? Uma forma de organizar. E, principalmente, você ter o aspecto crítico, né? Porque é muito fácil você ter crítica e você discordar de uma forma não embasada, né? Então, para realmente a gente poder criticar o que algum treinador está falando, ele está falando isso de forma tendenciosa, ele está falando de forma isso, às vezes, ele está falando isso de forma antiética, né? Como, por exemplo, chegar um profissional e dizer que treinamento aeróbio engorda e não emagrece. Né? Então, tem que ter bagagem de leitura. Não posso acreditar que qualquer um chega, porque ele está pode estar até mal intencionado. Né? Mas para eu poder criticar, eu não posso criticar porque eu acho, ou porque eu sinto, ou porque eu sinto que pega mais, né? Tem que ser em cima, não de uma referência, mas de muitas referências. Né? E no assunto treinamento de força, um professor, e aí isso serve para todo mundo que está assistindo a gente, vai ter muita dificuldade de se tornar um bom treinador de força lendo apenas a literatura ocidental, lendo apenas artigos científicos publicados em revistas na língua inglesa, né? Provavelmente o treinador, se ele quiser se tornar um bom treinador de força, ele tem que entrar não só na literatura russa, né, mas ele tem que entender como que treinadores, né, que desenvolveram atletas de alta performance, qual foi a receita, qual foi a fórmula que eles utilizaram para criar esse atleta. Porque se ele foi bem sucedido, significa que as práticas dele, a experiência dele foram bem sucedidas. Isso vale muito mais do que qualquer efeito do tamanho de um artigo científico. Né? É verdade, com certeza. Com certeza. E a gente tem a capacidade de desenvolver. Só é aquilo, né? Tem que sair, tirar a bundinha da cadeira e se prestar a ler, né? Tu é um cara que eu chamo de curioso.
que é o melhor tipo de cara que tem, entendeu? É o cara que tem curiosidade, quer aprender, quer entender, quer buscar, né? Quando faz uma crítica construtiva, onde todo mundo aprende, né? Não é aquela coisa de, não sabe nada, ah lá, não, aquele lá não sabe nada, entendeu? É justamente isso, né? Justamente isso, exatamente isso, a gente poder se correlacionar, se entender, a gente está numa live, somos dois profissionais, somos adultos. A melhor crítica, Eduardo, é a autocrítica, né? Porque, cara, eu tô cheio de Exatamente. defeito aqui. Eu tô cheio de defeito aqui no meu umbigo. Por que eu fico olhando do seu, do fulano, do ciclano? Porque se eu prestar atenção nos meus defeitos e tentar melhorar esses pontos falhos, eu vou utilizar meu tempo de uma forma muito mais produtiva, né? Agora, o cara que acha que não tem defeito, ele realmente tem que rever os conceitos dele. Achar que é um profissional impecável, né? E ele já domina todas as áreas. Esse aí, provavelmente, ele está tão desinformado que ele não chegou naquele momento onde a gente chega à conclusão de que, porra, eu não sei nada, né? Então, essa conclusão de que eu não sei nada é uma conclusão pertinente a todo mundo que estuda, né? Não tem um que escapa dela, né? Por mais que estude. Apenas sei que nada sei. Exatamente. Cara, é muita coisa. Quando a gente... Pode finalizar. Não, a gente entrar um pouco mais aqui no assunto do treinamento mesmo, né? Tá. Tu tinha feito um roteirinho, né? Vamos iniciar então pelo roteiro. A gente fez um roteiro aqui de algumas questões que eu acho que podem ser dúvidas de todo mundo, tá? Como, por exemplo, quais são, né, as fases do treinamento que você utiliza no powerlift. Se você divide o seu treinamento por blocos, por fases de treinamento, ou se você segue uma linha, um modelo de periodização peculiar de algum autor especial, né? Abre o jogo aí pra gente. Vamos lá, perfeito. Então, assim, quando a gente fala em periodização de treinamento de força, isso é uma coisa que eu gosto de falar bastante, a gente tem que entender que determinados esportes, eles aplicam essas demandas de periodização conforme a necessidade, evidentemente, pelos princípios do treinamento. Então, cabe a gente relembrar sempre os princípios do treinamento para a prescrição do treinamento adequado. Individualidade, especificidade, adaptabilidade, variabilidade, continuidade, progressão, sobrecarga, interdependência, intensidade de volume, reversibilidade. Então, alguns autores vão relatar 5 ou 6 desses princípios, outros 4, outros 5. Vai da literatura que vocês gostam. Badilho, Barbante, Verkhoshansky, Matveev, Platonov, Zatsiorsky, Bompa, Kramer, Fleck, enfim, a gente tem aí uma eternidade de bons autores. Esses que eu citei para a galera são autores do treinamento de força e da periodização mais clássica e ondulatória. É um pessoal que trabalha muito com essas linhas de periodização. Eu gosto muito do quadro de periodização do Bompa, embora eu não concorde muito com seus percentuais de carga. Eu acredito que eles sejam um pouquinho defasados. Ninguém, por exemplo, dentro de um esporte de força absoluta consegue fazer 6 repetições, 5 a 6 repetições com 90% da carga. Isso já não é mais 90% da carga, não representa mais para aquele atleta, né? Então, fora que, por uma questão de gravidade, de análise cinemática, análise cinética de movimento, pré-estimar força num leg press não tem transferência para pré-estimar força num back squat ou com barra baixa, com barra alta. Então, isso não tem essa transferência. Então, são vieses de estudos, e aí, como a gente falou, se a gente busca esses estudos, a gente consegue ter as nossas próprias linhas de raciocínio para poder aprimorar melhor. Eu gosto de utilizar e eu vejo... Sobre esse assunto aí, Edu, desculpa te interromper, não, mas tem um estudo que verificou exatamente isso, né? O efeito do treinamento apenas no leg press, o efeito do treinamento apenas no agachamento, né? E o efeito do treinamento combinado, né? Que o agachamento transferiu para o leg press, e o leg press transferiu muito pouco, quase nada, para o agachamento. Exatamente. Só para a gente falou, já foi estudado. A gente começa principalmente avaliando a forma com que a carga é vencida. O leg press ele é um ângulo de 45 graus, ele não tem a incidência da gravidade total num ângulo de 90 graus, num plano sagital, por exemplo, como o agachamento. E o agachamento, a gente tem uma transcorrência, interferência de força muito grande, inclusive por uma questão da gravidade. Então, 45 graus de um movimento empurrando e a gente mobilizando todo um corpo e um eixo em cima de um agachamento com uma estabilidade dentro de um plano e eixo sagital em posição ortostática anatômica é muito diferente. Tu consegue transferir a força com certeza. O outro, ele acaba sendo um exercício praticamente isolado de coxa femoral, embora multiarticular, quadril, tornozelo, joelho, né? Ambos vão trabalhar, só que
olhem a complexidade do agachamento, somente o fato de segurar uma barra pesada nas costas, eretores da espinha, core, todo mundo trabalhando em um aspecto sinérgico para que se consiga vencer essa resistência. Então, é muito diferente, né? Mas a gente tem que ter esses estudos como base para poder perceber depois e aplicar na prática e também ver a certeza do que foi lido, né? Aplicando. Então, assim, eu gosto bastante da periodização clássica, né? Eu gosto de um período preparatório, dividido em geral e específico. Dependendo da clássica, ela tem um período pré-competitivo e competitivo, e depois o transitório, que é extremamente importante para a gente remarcar todo o trabalho de uma temporada. Né? Isso num macrociclo, né? Eu costumo falar, no powerlifting, no período de base geral, a gente está ali no preparatório. Na parte geral, a gente trabalha o famoso bloco de hipertrofia, onde a gente trabalha 8, 10, 12 repetições, com um tempo de intervalo um pouco menor, e a gente visa essa hipertrofia. Por quê? A gente sabe que a massa muscular ela é muito importante para a proteção do arcabouço ósseo, dos ligamentos, tendões, porque força em si ela é uma condição neuromotora. Força é uma condição neuromotora. Não importa a área de secção transversa, não importa se tu é um cara gigante, se tem um braço grande ou uma coxa grande. Não é isso os preditores de força. Força é qualidade de recrutamento de unidades motoras. E isso acontece com trabalho técnico, reprodução de gesto motor, cérebro, córtex frontal, córtex pré-frontal, enfim, uma gama de outros fatores. Exatamente, uma capacidade coordenativa, exatamente. E coordenação também é uma capacidade física trabalhada. Né? A gente tem força, potência, resistência, velocidade, flexibilidade, coordenação, equilíbrio, agilidade, aí dependendo do autor, agilidade é ou não é infactível. Tu pega alguns autores como Badilho, que trabalha com futebol, ele fala que o goleiro ele tem um aspecto de agilidade que pode ser relacionado às questões genéticas hereditárias dele, e, enfim, o tempo e o espaço que ele tem nas suas avaliações. Mas, enfim, isso aí também são coisas que a gente lê, né? Bastante. E é tudo importante para nós. No período de base que a gente faz dentro do período preparatório, aquele período geral, onde a gente visa aquele ganho de massa muscular, a gente trabalha até alguns outros exercícios monoarticulares e etc. Depois, quando a gente começa a entrar no período específico, a gente começa a adentrar as caras. Deixa eu te interromper um pouco. Vamos voltar lá para o bloco de hipertrofia. Né? Então, você disse que o importante não é a área de secção transversa, mas que vocês fazem um bloco de hipertrofia. Né? A pergunta é, os exercícios que vocês utilizam nesse bloco de hipertrofia, eles variam muito em relação aos levantamentos básicos, aos 3 levantamentos, ou são exercícios similares? Perfeito. Os exercícios similares a gente usa geralmente como os acessórios na fase mais específica, só que aí a gente trabalha esses acessórios para melhorar componentes técnicos do levantamento principal, do main lift. Tá? No bloco de hipertrofia, por exemplo, em toda a fase do macrociclo, vai ter o agacho supino terra. Eles jamais serão tirados. Ponto. Isso é fatídico. Não se tira. O que acontece é que, por exemplo, nessa fase, exatamente como tu perguntasse, a gente inclui, por exemplo, num cronograma onde tem supino, desenvolvimentos, exercícios para tríceps, de repente um supinado, tríceps testa com halteres ou com barra, tríceps francês, bota ali crucifixo inclinado, crucifixo reto, uma paralela. A gente varia, sim, dentro daquele exercício. A gente tenta trabalhar deficiências e hipotonias que a gente, inclusive, vai adquirindo ao longo do tempo, conforme as outras deficiências que a gente apresenta. Se a gente não, quando a gente reproduz o gesto motor, cada indivíduo tem a sua especificidade, a sua individualidade. Às vezes, eu, por exemplo, eu tenho uma lateroversão de quadril esquerda porque o meu joelho direito ele não tem muito flexo-extensão. Então, para a gente poder validar um movimento de agachamento, a gente precisa quebrar o ângulo. O que é quebrar o ângulo? O bordo superior da patela tem que estar acima do trocânter maior. Ou seja, joelho acima do quadril, da linha do quadril. Então, tem que botar a bunda no chão. Pensem num movimento pesado. Eu agacho com mais ou menos 300 quilos. O meu quadril, ele acaba fazendo aquela translação para a esquerda. Ele faz aquela depressão para a esquerda, porque o meu joelho direito não consegue atingir a profundidade do esquerdo. Então, eu tenho todo um lado esquerdo acometido, né? Inclusive, eu tenho uma hérnia discal posterior lateral para a esquerda, por conta disso. Tenho uma proeminência. A gente tem o tendão do quadríceps e o tendão patelar. Acima do tendão patelar, a gente tem uma protuberância da tíbia, onde ele passa por cima e se insere. Eu tenho
uma esclerose, né? A esclerose no músculo é um processo degenerativo, no osso é um aumento de densidade mineral. Então eu tenho uma esclerose naquele local, enfim, eu tenho uma série de lesões por conta disso. Então, o que eu preciso fazer? Dentro desse bloco de hipertrofia, eu preciso trabalhar outras cadências musculares para poder tentar reequilibrar isso. Então, o bloco de hipertrofia, além da hipertrofia, ele visa um momento de reharmonização sinergética do nosso corpo. Né? Um indivíduo que vai treinar de forma correta. Né? Feito isso, a gente entra na parte específica. E aí a gente começa a trabalhar os movimentos específicos. E aí dentro disso, digamos assim, ó, eu estou fazendo levantamento terra, eu tenho uma velocidade, um torque violentíssimo na fase concêntrica para arrancar aquela barra do solo. Mas, quando eu chego próximo do joelho, passo um pouquinho do joelho, eu começo a travar. O que eu preciso trabalhar ali? Finalização de movimento. Porque a minha arrancada é muito forte. O que eu vejo colegas fazendo? Terra em déficit, terra em déficit, terra em déficit. Pô, cara, por que tu tá fazendo terra em déficit saindo numa posição negativa se o teu arranco de movimento já é extremamente forte? E o teu problema é finalizar. Então, tu trabalha com um pin deadlift, aí entram as filmagens. Por exemplo, em vez de ficar filmando brincadeirinha para botar no Instagram, filmando risadinha, filmando, com perdão da palavra, putariazinha para botar em rede social, grava o teu movimento de frente, de lado, de costas, para ver exatamente o ponto de trava da barra, e aí vocês trabalharem a partir daquela altura. Por quê? Porque quando a gente trabalha daquela forma, a gente consegue trabalhar, por exemplo, pliometria. A gente consegue trabalhar aquele ciclo encurtamento e alongamento de forma mais evidente. A gente vai sair mais alto e vai sair mais baixo. Vai sair mais alto, vai sair mais baixo. A gente sabe que trabalhos pliométricos a gente pode trabalhar até com 105%, 110% da carga. Sim. Porque ele sai mais de cima. Só que, evidentemente, sim, de baixo, 105%, 110% não puxa. Né? É uma questão de lógica dentro da matemática dos percentuais de trabalho. Então, ficar pela fase excêntrica e fazer a transferência imediata para a fase concêntrica. Exatamente. Exatamente. Certo. Então a gente trabalha isso também. Né? E na parte específica dos movimentos, além de a gente começar ali já aquela progressão de carga, porque como é específica, a gente vai entrar no período pré-competitivo dentro de algumas semanas, a gente já começa a trabalhar esses movimentos, a gente já começa a trabalhar aquelas lacunas que a gente tem. Por exemplo, agachamento, quando a gente entra na fase excêntrica do movimento, desce, 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 a gente quebra o ângulo para retornar, aquela força reativa, aquela força elástica que a gente utiliza, alguns atletas não conseguem fazer com eficiência. Então ele quebra o ângulo e na hora de voltar, antes mesmo de atingir os 90 graus de retorno para cima, para a fase concêntrica, ele já começa a travar. Então a gente trabalha agachamento com pausa, a gente trabalha agachamento com band, agachamento com band e atenção maior a partir daquele ângulo de 90 graus na fase concêntrica para cima, no ponto de trava, né, daquele movimento. E assim a gente inclui os acessórios. Os acessórios, eu vejo muita galera variando muito os acessórios. E um acessório sem um propósito específico é um volume de treino desnecessário. Então, como eu falei, para que tu vai trabalhar ou tá gastando energia ou está gastando tempo de descanso, né? Foi algo que não deveria. Isso aí, a alta performance tem que cuidar muito, né? Você tem que treinar exatamente aquilo que é necessário para o seu esporte ou que vai permitir que você faça aquilo de uma forma melhor. E você investir o seu tempo com um exercício que não vai promover um benefício no atleticismo do seu esporte especial, você está gastando tempo precioso, você está gastando energia preciosa que poderia estar utilizando em algo que vai transferir para o seu esporte, ou você poderia estar recuperando fisiologicamente. Então, tem que tomar cuidado com os acessórios e complementares descabidos, né? Exatamente. E aí, nessa manipulação de interdependência, intensidade e volume, começam a vir os pecados. O acessório, ele é um exercício corretivo. O acessório é um exercício para assessorar. É engraçado a gente falar, parece até redundante quando a gente fala. Mas, de fato, precisa ser falado. O acessório é um exercício corretivo. Ele é um exercício para a gente melhorar algumas deficiências que nós temos em determinados gestos para que eles se tornem gestos melhores produzidos, melhores replicados, para que a gente consiga ter eficiência neuromotora e eficiência biomecânica para que se atinja as alavancas positivas adequadas para realizar esse movimento de forma satisfatória. Então, os acessórios eles devem ser incluídos. Só que, às vezes, a gente vê um indivíduo trabalhando acessório tão pesado na fase do bloco de treinamento quanto o próprio lift principal. Não existe campeonato de levantamento terra com corrente.
Não existe campeonato de supino com borracha. Então não adianta a gente pegar o acessório e trabalhar no percentual de carga tão alto quanto o exercício principal. A gente torra o neural, a gente frita o cerebelo de graça. E não tem aquela Sim. recuperação. E que tem Quando a uma gente fala capacidade limitada, né? Não, evidentemente. O músculo ele até tem uma capacidade regenerativa e recuperatória muito grande. Né? Entre 3 a Sim. 5 dias, ali, dependendo do estímulo gerado, ele já começa aquela fase cicatricial e aquela readaptação novamente para a geração de novos estímulos. Entretanto, todavia, contudo, tendões, articulações, ligamentos, o healing time deles é mais devagar. 2, 3 semanas, dependendo da forma como tu impactou aquele grupo muscular. Nós temos forças de compressão e estresse, desalhamento muito grandes no nosso corpo. Não é só a gravidade, é a carga. E a gente tem que entender que a força absoluta é diferente da força máxima e da força pura. A força absoluta, eu vou agachar, eu estou de pé, eu tenho ação da gravidade, vamos arredondar, eu peso 100 quilos, vou agachar com 300. Cara, não são 300 quilos que eu estou levantando, são 400. É a minha massa corporal com a ação da gravidade mais a carga. Claro, a carga que está na barra, nas costas, é o que vale para a competição. Só que, num contexto fisiológico mecânico, para ser pensado volume de treinamento, fisiologia humana, a carga total de treino ela é grande, porque existe o meu peso também junto. Então, existem as diferenciações. Nos próprios blocos de periodização para atletas de powerlifting, a gente tem que entender que o atleta de 70 quilos ele tem uma variação de treino que é diferente do atleta de 100 quilos. Por mais que o atleta de 70 quilos tenha 3 vezes força o peso corporal, o atleta de 100 quilos tendo 3 vezes o peso corporal, se você pensar, não, mas os dois têm a mesma força. Tem a mesma força. Com relação ao ambiente de treino. Com relação às forças de compressão mecânica, o atleta pesado sofre muito mais. Tu tem que ter um tempo maior de intervalo, tu tem que ter uma cadência melhor de volume de treino. Tu não pode comparar um metabolismo de um atleta ectomorfo de 60, 70 quilos com o de um cara mesomorfo ou endomesomorfo de 100, 110, 120. O volume de treino é muito mais intenso. E eu vejo esses erros de forma constante acontecendo dentro do Sim. esporte, principalmente na parte de priorização. Sim. A capacidade de recuperação vai ser muito melhor de um atleta mais leve. Né? O nível de massa muscular e de força produzida, né, vai produzir um estresse fisiológico muito menor no atleta mais leve, né? Não, com certeza, evidentemente. E a gente botar um treinamento com um volume muito extenso para um atleta muito grande que precisa fazer, por exemplo, agachamento 2 ou 3 vezes na semana, que está no bloco de treinamento dele, cara, é um massacre para o corpo. A gente tem que cadenciar muito bem a progressão da carga com a interdependência de intensidade e volume. Se a gente não conseguir cadenciar bem essas variáveis de treinamento, a gente não consegue desenvolver um bom atleta. A gente vai queimar esse atleta num tempo hábil e daqui a pouco ele até consegue ter uma curva ascendente, porque o corpo humano é uma máquina fantástica, né? Eu sou um admirador nato do corpo humano, né? Ele consegue ter uma ascendente, quando vê ele já começa a entrar em platô, entrou em platô, batata, daqui a pouquinho um overtraining e vai embora. E aí desce ladeira abaixo. E obviamente, tu já deve ter trabalhado com atletas com overtraining. Galera, recuperar atleta de overtraining é um inferno. É muito difícil. O cara não dorme, o cara tá estressado, o cara tá com hepatotoxicidade pela quantidade de metabólicos, estresse oxidativo, superóxido de dismutase, uma série de células danificadas, não consegue se alimentar direito, vomita, tem diarreia, é horrível. É difícil da gente pegar um overtraining, de verdade. Mas quando pega um overtraining de verdade na mão, para te recuperar aquele indivíduo de novo, não depende só de ti. É o descanso, a alimentação, é a comida, é o treino e uma série de fatores para que aquela pessoa volte a treinar. A pessoa pode perder, às vezes, 1 ano de competição, 1 ano de treinamento, tentando se recuperar do treino, né? E ainda quando não volta com uma fratura por estresse, né? Só um ganchinho. Então, assim, um ganchinho de leve. Então, assim, existe uma diferença. Essa periodização utilizada eu gosto muito de fazer, adaptando para a nossa realidade. Mas se a gente for pegar periodizações de powerlifters mesmo, a gente tem RTS System do Mike Tuchscherer, a gente tem 531 do Jim Wendler, a gente tem Mark Ripetou, a gente tem o Boyle também trabalha com algumas periodizações voltadas para o esporte de força, a gente tem Chad Wesley Smith, a gente tem Barbell Medicine,
Depois, se vocês quiserem periódicos bons, tem o Journal Strength of Conditioning, é muito bom para a gente buscar periódicos de treinamento de força. Existe alguma coisa de power lá também. Tem Barney Grooves. Enfim, os modelos específicos de periodização para treinamento de força dos gringos são diferentes dos nossos. Eles trabalham muito com sensação subjetiva de esforço dentro do escalonamento dos percentuais de carga. Eu acho isso um pouco um tanto arriscado, porque tu tem que ter um domínio muito grande do teu corpo. A tua consciência corporal ela tem que estar alinhada com as cargas de trabalho. E não são todos que conseguem desenvolver uma consciência corporal de forma tão fantástica para trabalhar com o RPE, que eles chamam, né? Que é aquela sensação subjetiva de esforço. Mas lá fora, a maioria dos grandes treinadores trabalha e dá muito certo com eles. Eu já gosto de pegar o tradicional, montar um bloco e trabalhar em cima disso, né? Mas muitos trabalham com o RPI. E monitorando ali como que é a reação, né, do atleta a esse programa do treinamento, né? Se realmente ele está progredindo como esperado, se realmente ele está conseguindo se recuperar nas sessões destinadas à recuperação fisiológica, os microciclos destinados à recuperação fisiológica. Então a gente tem que estar aí monitorando, né? Porque um atleta que vai estar sendo bem monitorado por você, por exemplo, dificilmente ele vai alcançar o estado de overtraining, né? A não ser que ele treine escondido de você, né? Porque provavelmente quando ele estiver ali num overreaching não funcional, né, que ele não se recupera desse overreach, esse overreaching, ele não foi planejado, ou ele foi planejado errado, porque pode acontecer da gente errar, né? Você vai detectar, porque o atleta ele vai ter uma queda de performance, você vai estar ali constantemente mensurando essa performance do atleta, né? É importante ter meios de acompanhar, né, esse estado de prontidão fisiológica do atleta, esse estado de recuperação, esse monitoramento dos efeitos fisiológicos da carga no sistema do indivíduo. Edu, como que você utiliza o princípio da sobrecarga progressiva no treinamento? Tá. Dentro de um micro, meso, um macro ciclo, a progressão de carga, ela é... A gente pega o calendário, primeira coisa. A gente está falando de atleta. Se a gente está falando de atleta, ou a gente pega um atleta amador ou um profissional, a diferença entre o atleta profissional não é a habilidade ou a capacidade física. A atleta profissional, ele geralmente vive do esporte. Ele tem toda a sua renda ali. O atleta amador, ele precisa de uma atividade secundária. Mas tem muito atleta amador que tem tanta capacidade quanto o atleta profissional. Só não teve aí as mesmas, né, situações que o favoreceram para se tornar profissional ou manter-se amador. A gente pega o calendário de competição. Como o powerlifting é multifederativo, se tu quiser, cara, tu pode competir 5, 6, 7, 8 vezes no ano. E aí, para a gente poder modular sobrecarga em cima disso, é extremamente complicado. Né? A gente precisa ter blocos de treinamento específicos, constante, com um deload entre cada um deles para que ele não entre em estafa jamais. E isso é muito complicado de fazer. E a gente tem que ter essa certeza de que ele vai competir essas 7, 8 competições ou 6 no melhor rendimento dele. O trabalho de sobrecarga progressivo é extremamente importante também para a longevidade do atleta. Se a gente ficar 2, 3 ou 4 anos, por exemplo, vamos pegar um Smolov ou um Abadiev, squat all day, nigga, 90%, 90%, 88%, 87%, 92%, 91%, 88%, 87%. Tem essa modulação entre interdependência, intensidade e volume. Ele tira um pouquinho do volume, aumenta a intensidade, mas ele tem sobrecarga na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E ele vai se adaptando mecanicamente para isso. Dentro de um esporte como powerlifting, que são 3 movimentos, a gente tem um levantamento terra, que é um movimento muito agressivo para o corpo. Por incrível que pareça, a gente tem estudos que mostram o tempo de recuperação entre cada um dos movimentos. O supino, por exemplo, segundo o Sheiko Ivanov, a gente consegue aí fazer diariamente, com certeza. Tem atletas que treinam supino, os supinadores mesmo treinam de segunda a segunda, segunda a quinta, variam, fazem 2 por 1, treina segunda, terça, descansa quarta, treina quinta e sexta, descansa sábado, volta domingo, e assim fazem. O agachamento, ele é muito bem adaptativo, a gente consegue treinar 2, 3, às vezes até 4 vezes na semana, com a progressão de carga linear ou ondulatória, sempre linear ou ondulatória, a gente nunca consegue manter ela sempre progressiva, isso aí, para um atleta que compete, precisa de um destreino e precisa de uma inserção de um outro tipo de bloco lúdico, porque às vezes, uma coisa muito importante, eu acredito que tu trabalha com isso também, às vezes
o atleta ele enjoa do que ele faz. Mas não é por Sim. falta de amor, não é por falta de amor. E aí a gente tem que ter uma didática, uma dinâmica que não atrapalhe o treinamento dele, mas que ele consiga fazer algo que ajude a mantê-lo em forma. Porque o atleta, para E às perder o vezes ápice esportivo, é rápido, né? praticando outras atividades, né? Praticando outros esportes de forma recreativa, né? Faz parte. Exatamente. Exatamente, faz parte e a gente não tem como evitar. E tudo isso faz parte de um bloco de treinamento. Só que isso também tem que estar dentro da progressão de carga, porque dependendo do esporte, da forma como ele atua, da forma como ele emprega intensidade, ele é atleta, ele é competitivo. Ele não vai fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Né? Ele vai querer dar Sim. o máximo sempre. Então tudo isso tem que estar cadenciado. E a progressão de carga, ela vai de acordo com o calendário. A gente começa naquele período específico, período preparatório dividido em geral específico. A progressão dos movimentos do geral para o específico já começa. Então faz os 3 movimentos, digamos assim, 3 de 5, 5 de 5, com um percentual em torno de 60, 65% da carga. Depois ele vai para o específico. Aí tu já começa a trabalhar em 65 a 80% média, 60 a 80% média. Sai do específico, ele entra no período pré-competitivo. Começa a tirar volume, começa a tirar um pouco mais de acessórios, começa a trabalhar especificamente o movimento. Se tu quer aumentar o volume, bota o próprio movimento mais vezes durante a semana, ou uma carga de treino um pouquinho maior. Aumenta-se o volume final, a tonelagem final. Joga a sobrecarga aí também. 4 a 6 semanas, ou 5 a 7 semanas em média, antes da competição principal, entram os períodos de pique em choque, e aí a progressão ela é bem ascendente. 2 semanas antes da competição, incluindo a semana da competição, então, semana da competição anterior, essa progressão de carga começa a diminuir para a gente começar a trabalhar de novo aquela readaptação de todo o sistema musculoesquelético e fisiológico que foi depletado, foi degradado durante os treinamentos mais intensos nas semanas anteriores. Chega na semana da competição, a gente trabalha até. É engraçado porque assim, ó, a gente compete, por exemplo, no sábado, na quarta-feira tá treinando. Quarta-feira treina segunda, treina terça, treina quarta. Só descansa quinta e sexta. Quando Certo. muito, não treina na quinta. E aí a gente consegue trabalhar com 70, 75, às vezes até 80% da semana da competição. Aí tu pensa assim, ó, tá, mas como? Modulando a intensidade. Exato, junto com o volume. Então, por exemplo, com 80% da carga, a gente consegue fazer de 4 a 6 repetições. Sai. Mas naquela semana, para a gente manter o neural adaptado àquela carga, e aquela carga de 80%, ela é uma carga praticamente uma antes da primeira pedida, a gente faz uma Sim. repetição. Uma Perfeito. repetição. A gente trabalhou esses 80%, a gente manteve o neural ativado, não vira uma carga que se torne muito maçante e desgastante para aquele atleta, não em nível osteoarticular, tendino, nem muscular, e com um descanso de 2 dias para a competição no dia seguinte de manhã, bem alimentado, bem hidratado, compete em alta performance. Perfeito. Compete em alta performance. Só que, claro, a gente não, eu já Você peguei atleta. é o mínimo de estímulo ali necessário para preservar as adaptações que você conquistou, para não ter o processo de destreinamento, de perda de fitness, né? Em compensação, com um volume load, né, com uma carga de trabalho muito baixa, você permite a supercompensação de todos os sistemas, cicatrização e recuperação fisiológica, aumentando o preparedness, né, Sim. o desempenho que você ganhou, você demora mais a perder do que a recuperação da fadiga. Então, essa é a filosofia do tapering. Exatamente, é essa filosofia do tapering. E fechou a data da competição, a gente pega dentro da progressão de carga, a gente dá uma diminuída nela de novo. Aquela semana ela é um deload, ela não deixa de ser treinada, a não ser que o atleta apresente uma estafa muito grande, porque fez um campeonato extremamente fantástico, ou em 2 sentidos, conquistando títulos ou chegando muito perto, ou um nível de superação própria tão grande que ele teve um gasto sistêmico, mecânico e fisiológico tão grande que ele vai precisar de alguns dias a mais de descanso. Nesse meio tempo, a gente consegue. É engraçado também porque Avisei o Edu aqui que a gente abriu outra live. Vou guardar um pouquinho o convite dele.
Aí deu deu um travaço aqui, cara. Foi o frio, foi o frio. Não, não, aqui acho que esgotou o tempo mesmo, passou uma hora aí. O primeiro bloco já, o primeiro tempo já foi, né? Estamos no segundo tempo. Caralho, cara. Então, Passou uma hora. pegando o gancho da finalização ali, o pessoal acha que powerlifter não trabalha mobilidade nem faz exercício cardiorrespiratório. A gente sabe que a gente tem receptores celulares na nossa massa cardíaca que trabalha muito bem o tamponamento através do exercício cardiorrespiratório. Então, a gente melhora muito esse tamponamento através do ácido base, tendo um condicionamento aeróbico mínimo para poder treinar. Quando a gente fala em esportes de força máxima, como o Diogão falou anteriormente, a gente sabe que uma competição de powerlifting, assim como uma de jiu-jitsu, ela é longeva. Então a gente não trabalha somente esses componentes cardiorrespiratórios por uma questão de ter um condicionamento cardiorrespiratório melhor ou um VO2 máximo maior. Não. É porque a gente compete, mas uma competição de powerlifting que começa às 10 da manhã para um atleta que nem eu que sou pesado, termina às 19, 20 horas. Então, se a gente não tiver um mínimo de um condicionamento cardiorrespiratório para poder ter esse tamponamento com eficiência, ter uma reconversão de sistema ATP-CP em fosfogênio com mais eficiência, a gente não consegue terminar por um despreparo físico de capacidades físicas gerais. Sim. Né? Então a gente faz também. E aí pega aquele período que saiu daquela competição que foi muito extrema, a gente faz uma semaninha de mobilidade, de exercício cardiorrespiratório, alguma atividade lúdica, para depois, já na outra semana, voltar de novo. E aí começa o trabalho de progressão, né? Ele começa mais linear, depois ele vai subindo, 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 vai ficando ascendente, vai ondulando conforme a inclusão de acessórios e entra todo aquele reciclo de micro, meso e macro para poder chegar para a próxima competição. É. Uma outra questão aqui, um outro tópico aqui do nosso roteiro é sobre o princípio da variação, e que, na verdade, o princípio da variação ele é utilizado sempre em sinergia com os princípios de sobrecarga e com o princípio de especificidade. Né? Porque se você olhar a progressão para uma competição, por exemplo, né, no powerlifting talvez seja um grande exemplo, você vai ver, se você tirar uma foto distante, você vai ver esse comportamento de aumento de intensidade, né? De sobrecarga de volume de treinamento total, não sei. Mais de intensidade você vai ter. Só que se você lançar uma lente de aumento numa semana ou num mês de treinamento, você vai ver que tem a orientação sempre das cargas ondulatórias, né, para você o tempo todo estimular a quebra de homeostase, gerando novas adaptações e permitindo períodos recuperativos para supercompensação desse estímulo de treinamento. Né? Então, é progressivo, mas ele não pode ser sempre progressivo. Você não pode aumentar a intensidade de treinamentos toda a sessão você utilizar o princípio da sobrecarga, senão você vai estar ferindo outros princípios, como o princípio do gerenciamento da fadiga e o princípio da variação, né? Tem um ditado bem simples, cara, para isso. Até teve um colega nosso do Rio de Janeiro, o André Gens, que é do Power, que é um excelente profissional, que ele postou esse ditado esses tempos, e a gente estava até conversando, eu e um colega meu também, a respeito disso, que, cara, é batata. Quem treina sempre pesado, nunca treina pesado. É impossível. Tirando um cara do LPO que está preparado para aquilo, aí entram umas outras questões também, combos ergogênicos, sejam nutricionais ou farmacológicos, enfim. Né? Se for ler uma metodologia bem búlgara mesmo, a parte química deles é muito forte também para os caras poderem suportar até um determinado tempo isso aí, né? E a gente não vai entrar aqui no politicamente correto ou não, se usa, se não usa, não interessa a nós. A gente está avaliando a performance, a transformance dos indivíduos, né? A gente está preocupado com a parte do treinamento, né? Não com a parte do Exatamente. profissional, Essa aí deixa para é outra. discussão. Exatamente, exatamente. Mas se a gente for pegar e avaliar de forma mais concreta todas essas adaptações oriundas desse treinamento e a gente manter uma progressão de carga ascendente, 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 quem treina pesado nunca treina pesado. Né? Não existe isso, né? Não existe Não tem, isso. não tem como. Bom, um pouco mais sobre a variação, Edu. Você gosta de utilizar métodos de treinamento com o objetivo de gerar variação? Você manipula, na verdade, já mencionou um pouco, né, que você utiliza a variação de exercícios como forma de variação, né, ou manipulação de volume e intensidade como forma de variação, e métodos de treinamento, né, métodos avançados de treinamento
princípio de variação. Sim, sim, a gente usa, a gente não varia tanto conforme a falta de necessidade. As variações elas ocorrem, mas elas seguem bem os preceitos da especificidade de treinamento. Então, quando a gente faz as variações, a gente mira um objetivo específico para a melhora final daquele movimento que a gente precisa. Onde é que a gente está? É muito difícil da gente conseguir trabalhar desenvolvimento de gesto motor acima de 90%. Tem como, né? 90% uma barra naquelas tuas costas, ou tu pegando o supino, 90% da carga em cima da tua cara, da tua cabeça. Tu tá preocupado em não morrer, tu tá preocupado em fazer, tu tá preocupado em quem tá na tua volta. Então a gente não consegue. Então as variações, elas conseguem ocorrer principalmente nas fases de 70, 65, 70, 60, 65, 70, 75% das cargas e até 80%, porque são cargas que a gente consegue controlar. Consegue controlar, logo consegue reproduzir o movimento da melhor forma possível. Existem variações, por exemplo, que são muito importantes para coordenação e equilíbrio. Por exemplo, quando a gente fala em esqueleto axial e esqueleto apendicular, a gente consegue transferir isso para os movimentos. Muitos colegas, às vezes, têm um pouquinho de dificuldade de pegar um esqueleto axial ali, cabeça, tórax, coluna, e o esqueleto apendicular, membros superiores e inferiores, a coligação deles entre suas articulações. Se a gente for pegar, por exemplo, um exercício que trabalhe especificamente esqueleto apendicular e que vai trabalhar coordenação e equilíbrio para nós, agachamento búlgaro. Um bulgaro em squats. E dentro do próprio agachamento búlgaro, a gente consegue muitas variações que vão tornar ele mais difíceis e vão buscar mais sistemas coordenativos e de equilíbrio para nós. Por exemplo, eu tinha lançado um tempo atrás um desafio para a galerinha da BPRO trabalhar com percentual de carga moderado interessante, um agachamento búlgaro pela frente com barra. Cara, por que a gente faz isso? Na hora do saque da barra, para dar os passos para trás, a gente precisa de coordenação e de equilíbrio por diversos fatores. Coordenação e equilíbrio. Quando a gente não tem coordenação e equilíbrio para o desenvolvimento técnico, a gente tem um recrutamento de unidades motoras desnecessários para grupos sinergistas buscarem equilíbrio para aquelas ações primárias, justamente por a gente não ter esse equilíbrio. Sim. A gente tem um dispêndio energético maior. A gente tem uma probabilidade e um risco de lesão maior. Então a gente precisa inserir exercícios para o esqueleto apendicular, por exemplo, como um agachamento búlgaro, dentro da fase de variações do treinamento, que pode ser no período específico, né, como um deload, um destreino. E outra coisa muito importante, comentar que eu estava me lembrando agora, é justamente essa manipulação da progressão de carga com intensidade e volume dentro do exercício variado. Digamos que o meu supino é 100 quilos. Né? A minha ação voluntária máxima ali, a minha RM é 100 quilos, para facilitar o cálculo. Se eu vou trabalhar com 90, se eu consigo trabalhar 2 repetições com 90% da minha carga, que seria 90 quilos, nele, com pausa, finalizou o movimento, fez o lockout, tudo certinho, aquele movimento com uma certa dificuldade, mas não com toda aquela depreciação do gesto motor. Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, um supino com corrente, os caras pegam os mesmos 90 quilos e botam a corrente, e se esquecem que aquilo passa de 100%. Então, quando a gente vai trabalhar essa variação, por exemplo, de corrente para finalização de movimento, é quando a corrente toca no chão, ela diminui a sobrecarga. Quando ela sai do chão, ela aumenta a sobrecarga. Então, a nossa ideia, por exemplo, num supino com corrente, é melhorar a finalização. O que tu vai fazer? Tu vai ver quantos quilos pesa a corrente. Digamos que as duas correntes pesem 20 quilos, 10, 10. A gente soma aqueles 70 quilos, vira os mesmos 90. Só que a corrente gera um desequilíbrio, então a gente tem ali 0,5%, 1%, 1,5% a mais de força para buscar o equilíbrio, para aquele ombro não vir para o lado, para aquele tríceps acertar o movimento, para te conseguir finalizar com excelência. Então a gente cadencia um percentual alto dentro do movimento principal, mas somando as cargas externas, as cargas adjacentes àquele movimento, que seriam as correntes. E muita gente erra nisso no jogo, por incrível que pareça. O cara vai lá, ele não sabe a pressão de uma TheraBand, e quando ele vai fazer uma finalização de supino com TheraBand, ele bota uns 70, 80 quilos, o TheraBand tem 30 de pressão. Mas o cara faz supino com 100. E ele tem que finalizar o supino com 110, não vai conseguir. E aí tu não consegue aproveitar daquela variação do gesto motor tudo que ela tem para te oferecer de melhor. Inclusive correções que tu precisa melhorar. Com certeza. O trabalho com bench é um erro clássico que a gente vê, né? O pessoal querendo variar. Vou utilizar a borracha porque a borracha vai aumentar a tensão
nas fases finais, que é quando o torque externo diminui, então vai compensar, tentando manter o torque mais constante. Só que o cara não faz a menor ideia da resistência que aquela band oferece. Então, o que os estudos mostram? Que quando você segue um protocolo para calcular a quantidade certa de carga de peso livre que você tem que tirar, a quantidade certa de resistência elástica que você tem que colocar, para que o resultado de produção de força e de potência de pico sejam maiores. Só que se você quantificar errado, se você substituir muito peso livre por resistência elástica, por exemplo, você vai ter um efeito contraproducente. Então, a gente vê muito má aplicação. Às vezes, o objetivo que o professor tem com aquela variação, às vezes, vai exatamente no sentido oposto. E tem formas caseiras de você controlar a quantidade de carga que a resistência elástica ela promove. Você pode amarrar uma superband num ponto de fixação mais alto e você vai aplicando halteres de diferentes pesos, dando só uma seguradinha do lado ali para o halter não cair. Aí você deixa pesar em cima da resistência elástica e você vê o quanto que ela se deforma. Aí você sabe, bom, no comprimento inicial da superband eu tenho 0 de tensão. E nesse comprimento eu tenho, sei lá, 30 quilos de tensão. Aí eu boto um halter de 20, a deformação já é menor, e você consegue colocar isso na planilha, você consegue... A gente fez uma vez esse trabalho, e aí na hora de determinar ali o quanto você vai substituir, você tem uma planilha para orientação para o trabalho não ser contraproducente, que acontece na prática. Você não pode aplicar um método de treinamento simplesmente porque você viu alguém fazendo vídeo no Instagram, ou porque você acha bonito, ou porque você às vezes quer se destacar na sala com um professor diferente que domina métodos de treinamento mais sofisticados, e querer dizer que é o melhor. O importante é ter o compromisso com o resultado que o aluno vai ter. Exatamente. Ô, Edu, então você falou sobre periodização, vamos pegar uma situação ideal, tá? Você falou que tem que, junto com o atleta, estudar quais são os momentos onde você consegue colocar ele em condições, um bom estado de prontidão para a competição, e fatalmente em algumas datas você não vai conseguir colocar ele para competir, porque ou você vai deixar de treinar, ou ele vai competir sob estado de fadiga, com risco de lesão, ou com baixa performance, Mas vamos pensar numa situação ideal, tá? Você tem o tempo necessário para gerar o melhor ganho de performance. Quantos meses, ou quantas semanas você acha ideal para preparar um atleta para uma competição de powerlifting? Claro que a gente tem aquela condição de saber se ele é um atleta iniciante, um atleta intermediário ou já um atleta mais avançado. Eu acredito que um atleta iniciante que já tenha feito 1, 2 competições amadoras e ele começa a se centralizar melhor para isso, compra um material adequado para poder treinar e já está começando a se equipar mais, eu treinaria ele para competir, por enquanto, umas 2 vezes no ano, uma vez a cada 6 meses. Faria uma competição lá por junho, uma competição lá por dezembro, trabalharia os princípios de progressão, variação e intensidade, volume, para que ele consiga aprender mais exercícios, buscar mais aparato técnico e se desenvolver de uma forma melhor. Um atleta intermediário, eu já botaria umas 2 a 3, só que eu trabalhei com progressões maiores, com cargas maiores e um pouquinho menos de variação e dentro dessas variações um pouquinho mais de especificidade para ele. Num atleta avançado, eu botaria ele para competir pelo menos 3 vezes por ano a 4 e prepararia ele em uma média de 3 a 4 meses. 3 a 4 meses eu conseguiria prepará-lo. Para quantas com todos competições? Os cuidados que a gente sabe. Um atleta de ponta, umas três competições aí, eu já vi cara competindo muito bem 4. Mas 4 é meio que para um cara muito bom ou uma mulher muito boa, o rendimento assim. No primeiro ano. É quase fora da realidade, exatamente. No primeiro ano, vai. Mas ele não consegue se destacar. Na primeira, ele tem um total. Na segunda, ele pode melhorar um pouquinho. Na terceira, ele empata ou melhora um pouquinho. Na quarta, ou ele empata ou já começa a cair. Se ele mantém assim no segundo e no terceiro ano, aí tu tem que mudar uma série de variáveis e aí ir sentindo a forma como ele está competindo e chegar nele. Falar, acho melhor a gente escolher competições. Entendeu? De repente, se for competições que precisam de uma pré-classificatória,
Pega assim, tu botar na cabeça de um atleta que um brasileiro que classifica para um sul-americano ou um mundial é muito mais importante que um estadual, é difícil, né? Assim, É, cara, sabe qual é o exemplo que eu gosto de utilizar? O Usain Bolt. Tu sabe quantos títulos estaduais ou nacionais o Usain Bolt tem? Não, não cara, sei. ninguém sabe. A gente só sabe que ele é um monstro na Olimpíada. Por quê? Porque o ciclo gigante dele, o mega ciclo dele, o ciclo olímpico dele, é o que interessa para ele. Ele não quer estadual, não quer nacional. Ele vai lá, faz o tempo hábil, consegue o tempo hábil para isso, vai para a Olimpíada, ganha a Olimpíada. É isso que o cara quer, era isso que o Michael Phelps queria, era isso que o Popov queria, e é assim que esses caras querem. São atletas olímpicos, não são atletas de nacional ou de estadual. Quando muito, Você tu está vê esses caras preocupado para em o Mundial. competir. Se você está preocupado em competir muitas vezes por ano, você vai interromper o treinamento, literalmente. Você vai deixar de treinar para competir, né? O que vai te fazer ganhar uma competição importante é o quanto você treinou, né? E não quantas competições Exato. você realizou. Tudo bem que para um atleta com menos experiência, participar de competições é importante para que ele se acostume, né? Com o estresse, com a adrenalina, e ele consiga ter um bom rendimento na competição, assim como ele tem nos treinos, né? Mas conforme o atleta ele se torna mais pro, mais avançado, ele já tem mais do que experiência para competir, ele não tem a menor necessidade de ficar competindo. E às vezes o treinador ele tem que ficar nessa briga com o atleta. Cara, para que tu vai competir esse campeonato? Eu não sei com você, mas eu frequentemente eu tenho que ficar Uhum. estimulando o atleta a competir menos. Não, e tu vê assim, ó, o cara vai. A gente conhece muito atleta aqui no Brasil que é rei de estadual. Aí chega num brasileiro, num sul-americano, no mundial, não, nem aparece. O cara treina tanto, tanto, tanto para o estadual que eu fico imaginando assim, cara, para que treinar nesse nível do estadual? Para que Sim, chegar assim se o foco é o brasileiro? Eu prefiro que tu seja tricampeão brasileiro do que tricampeão estadual. Eu prefiro que tu saia daqui, eu prefiro que tu tenha a experiência de viajar, conhecer outras culturas, disputar Sul-Americana e Mundial, do que tu ficar o tempo todo disputando estadual e ganhando estadual. Não me é, serve. Nada contra competições estaduais, inclusive eu respeito muito quem é campeão estadual, eu sou campeão estadual, mas eu acho que assim, ó, a partir do momento que a gente tem um fora da curva, o estadual ele passa a não ser mais a visão tão importante. Ele vai lá para trabalhar algumas experiências que a gente queira fazer, algumas novas variações que a gente queira botar, algumas novas manipulações de carga que a gente queira testar. Ali é o momento. Até o estadual. Passou do estadual, vem o nacional. Aí o nacional é diferente. A gente tem que estar alinhado para fazer esse trabalho. E a gente tem a primeira, a última competição e o primeiro estadual, a gente sempre tem uma lacuna, uma brecha de 4 a 5 meses para trabalhar, de 3 a 5 meses. E é ali que a gente faz a construção desse atleta para um brasileiro, para um mundial, ou para um sul-americano. Né? Então não isso dá aí. para queimar o cartucho do cara assim. E se é fora da curva, ele vai ganhar um estadual sem fazer muito esforço. Se é fora da É, curva. Entendeu? perfeito. Educran, eu queria mostrar uma imagem aqui. A gente falou bastante sobre variação e Uhum. vinculação aí do princípio da sobrecarga. Eu queria trazer um pouco, por exemplo, do esporte, tá? Isso aí Uhum. talvez ajude a tirar algumas dúvidas das pessoas, né, sobre qual meio e método de treinamento utilizar para uma condição, para outra. Eu vou mostrar rapidinho aqui uma imagem. Uhum. O nome desse autor é Franz Bock. Eu já mencionei ele algumas vezes em outras Uhum. lives. Ele preconiza bastante aí a abordagem coordenativa, né, que força uma capacidade Uhum. coordenativa. Então, o Uhum. indivíduo ele deve aprender a executar a tarefa, né, e através desse aumento de eficiência do sistema neuromotor, dessa coordenação, o indivíduo ele vai desempenhar um determinado gesto com maior função. Né? Então, esse aqui é o modelo central periférico desse autor. É Uhum. como se fosse um contínuo de especificidade, né? Então, em um extremo, eu tenho o gesto esportivo, né? Que é o objetivo final, que é o indivíduo Sim. ele ganhar o campeonato e performar esse gesto esportivo em nível de maior rendimento em ocasião da competição, né? E eu tenho um outro extremo, um exercício de força básico, né? Não sei se era isso que ele queria ilustrar, mas imagina que isso seja um front Uhum. squat, né? Então, eu tenho em um extremo um exercício altamente específico, que é o próprio gesto, né? E que tem Uhum. zero sobrecarga externa. E no outro extremo tem um exercício que é pouco específico, né? Ah, Diego, mais agachamento é específico. Mas se a gente for estudar especificidade e transferência do treinamento a fundo,
a gente vai ver que ele deixa de depender em vários princípios de treinamento, como, por exemplo, a especificidade da velocidade da taxa de produção de força. Então, o Sim. fato é, se eu aumentar minha força no front squat, por exemplo, eu vou conseguir melhorar minha performance num sprint de um esporte de campo, por exemplo. Isso vai depender do nível de treinamento do atleta, mas se o atleta ele for iniciante, né, se ele tiver baixos níveis de força, com certeza o ganho de força dele vai gerar grande transferência. No entanto, o que esse autor defende muito é que, conforme melhor treinado, né, e essa é a dificuldade das pesquisas científicas, porque dificilmente as pesquisas científicas estudam atletas de elite, né, porque é muito complicado do ponto de vista metodológico você tirar um atleta de elite de um treinamento para fazer uma intervenção científica, né? Então, a maioria dos estudos... Do ponto de vista financeiro também, né? Do ponto de vista financeiro, coisa lá que a antiga União Soviética não tinha, né? Não tinha, porque Exato. todas as pesquisas eram feitas em atletas de elite mesmo. Então, o que esse autor defende? Tá? Que essa dificuldade da pesquisa científica, por isso que os estudos mostram que esse exercício aqui, que é pouco específico para isso, promove o grande transferência. Né? Mas quanto melhor treinado for o atleta, né? Quanto maiores níveis de força, maiores níveis de potência, maiores níveis coordenativos, menores são os ganhos, portanto, mais específico precisa ser o treinamento. E nesse contínuo, eu tenho a possibilidade de utilizar diversos meios de treinamento, né? E cada vez que eu insiro um novo meio de treinamento, né, eu gero um desafio para o sistema neuromuscular em se adaptar coordenativamente a esse movimento, né, gerando novos ganhos de desempenho. Né? Então, eu tenho num extremo aqui um exercício básico, onde eu consigo utilizar muita sobrecarga e a velocidade fatalmente vai sair mais lenta. Né? Mas Sim. Ele não deixa de ser um pouco específico, ele é um pouco similar. Né? Afinal de contas, é uma extensão tripla, né? O atleta está transferindo força através do core, então ele atende a poucos, mas atende um mínimo de especificidade. Né? Aqui eu já tenho o Power Clean, um exercício que vai ter uma velocidade um pouco mais específica, uma taxa de produção um pouco mais específica, vai ter a natureza balística, que é a natureza do esporte, a natureza do sprint. Aqui eu já consigo ser mais específico ainda, porque eu realizo o Power Clean em base assimétrica, né? Então a realidade sensorial em base assimétrica ou unilateral é totalmente diferente do bilateral, certo? E o sprint, por exemplo, é um esporte onde a aplicação de força é unilateral, tá? E aqui o atleta ele já desloca o centro de massa para frente, então existe a intenção de transferência do centro de massa para frente de uma forma como ocorre no sprint. E por último aqui eu tenho um exercício altamente específico, né, onde a velocidade é muito similar, onde a taxa de produção de força é muito similar, né, toda a coordenação, enfim. É um gesto existe uma progressão de carga bem importante. Exatamente. É um exercício que... A gente precisa lembrar também que esses trabalhos dentro desses quadros, eles são os trabalhos que visam primordialmente trabalhos de potência e de velocidade. Se a gente for parar para avaliar, potência nada mais é do que o maior emprego de energia na menor unidade de tempo possível. Então, é passível que aqueles trabalhos... Eu tenho uns artigos legais que falam sobre treinamento de solear e gastrocnêmios para maratonistas fundistas, 41-195. Eles falam que muito do estresse oxidativo que ocorre nesses grupos musculares é diminuído nos pontos de sprint por conta de um aumento significativo daquela condição de massa muscular em treinos anaeróbio láticos para aquela panturrilha e para aquelas coxas. Eles conseguem, inclusive, perdurar durante mais tempo e finalizar com maior eficiência aquela maratona longa. Perfeito. Então, para finalizar aqui, aí alguém pode pensar, isso aqui é altamente específico, né? Então gera 100% de transferência. Bom, não é 100% específico, porque como tem uma sobrecarga, o tempo de aplicação de força no chão é um pouco maior, né? Pode não ser perceptível, mas é um pouco maior. Então, a taxa de produção de força também é um pouco diferente, tá? Mas o fato é que é quase 100% específico. Então, se eu melhorar a performance nesse gesto, eu vou melhorar a performance aqui? A pesquisa científica mostra que sim, tá? Mas a gente sabe que se o indivíduo for muito treinado, vai transferir pouco. Agora, se eu melhorar minha performance no Power Clean, eu vou transferir para cá, a gente já tende a acreditar que transfere mais mesmo, né? Porque é um exercício mais específico. Então, todos esses são válidos, tá? Todos esses são válidos com a seguinte premissa, que eles sejam realizados com o máximo de intenção.
Então, se eu for realizar um gesto desse aqui, por exemplo, onde o atleta ele não está expressando a sua máxima potência, eu posso simplesmente jogar esse exercício no lixo. Então, não é porque ele parece externamente que ele é um exercício específico, que ele tem que se parecer, inclusive, do ponto de vista mecânico. Tá? Então, se você pega um atleta lá, simulando o gesto desportivo, uma faixa amarrada na cintura, para gerar sobrecarga, e ele não está expressando o máximo de intenção, você pode pegar esse exercício no lixo. E eu vejo que exercício totalmente inespecífico, se eu pegar e botar, por exemplo, uma cadeira extensora, a similaridade entre uma cadeira extensora e isso aqui é tão pequena, é tão mínima, que praticamente eu não posso esperar transferência nenhuma. Né? Agora, a questão é o seguinte, o powerlifting, só para complementar, o powerlifting, claro, ao invés de terminar aqui, ele termina aqui, certo? Ele é o próprio exercício básico. Então, a construção de variação de exercícios viria antes disso, né? E talvez um exercício isolado, um exercício realizado em máquina, vai ser importante para a construção desse atleta aqui, né? Mas, provavelmente, pela similaridade muito baixa, vai ter muito pouco efeito para esse atleta aqui. Então, aquela história que a gente conversou sobre o uso eficiente da energia e do tempo, né? Pode falar, você quer complementar? Eu ia complementar que é engraçado, por exemplo, quando a gente trabalha alguns exercícios de forma específica, a gente consegue ter até uma transponência biomecânica para aquele exercício. Por exemplo, quando a gente vai agachar e a gente agacha muito pesado, a gente sabe que o reto femoral é flexor de coxa femoral e extensor de joelhos. E quando a gente faz um agachamento pesado e consegue transferir as habilidades desse agachamento para um indivíduo do endurance, um runner, a gente consegue até sentir uma cadência melhor dentro do paradoxo de Lombard, por exemplo. Naquele exercício, na fase excêntrica do movimento, onde o reto femoral ele é tão forte como estabilizador, mas ele não tem a mesma força como um extensor de joelho. Sim. Agora, a transferência dele para uma corrida, para um impacto, para uma segurança do movimento, ele consegue sobrepor esse paradoxo e consegue ter aplicabilidade mecânica melhor. Inclusive, melhora em outros aspectos, no aspecto funcional do indivíduo. Então, eu gosto muito de usar a transferência de força dos exercícios básicos para os demais exercícios, justamente pelo que tu acabou de mencionar. A gente consegue, entre alavancas positivas, a gente consegue tracionar, claro, quanto mais próximo a gente tem uma realidade, quanto menos próximo a gente tem outra realidade. Mas existe a transferência, ainda mais se esse atleta é iniciante ou muito avançado, a gente consegue alguma transferência. E quando a gente fala de alto rendimento, 1% de transferência pode significar 1 segundo a mais num determinado quadrante, no caso de um cara que corre, por exemplo, como estava ali evidenciado. É que há treinadores contemporâneos em função dos apertados calendários esportivos que contraindicam o exercício de força com cargas pesadas para esportes onde o atleta tem que ser potente apenas com o próprio peso corporal, como, por exemplo, o futebol. Né? E a razão para isso é que se você der ênfase aos exercícios, a razão não da minha forma de pensar, mas o que é defendido por esses autores, né? É que se você realizar exercícios de força com carga elevada, você vai estar melhorando a performance com cargas elevadas, só que no esporte a sobrecarga é apenas o corpo e pode deixar o cara lento, né? Só que aí é uma situação muito extrema, né? Isso aí é se você fizer só exercício com carga pesada e você ficar a maior parte da sua periodização só com essa forma de treinamento. Aí provavelmente o atleta ele vai perder a velocidade. Né? Agora, se você utilizar o exercício com carga pesada distante da competição, em fases básicas, você vai construir um nível de força máxima maior e a partir desse nível de força máxima maior você consegue, com meios e métodos balísticos mais específicos, você consegue aumentar a taxa de produção de força. Né? E conquistar uma taxa de produção de força, uma potência muito maior do que em comparação ao indivíduo fraco. A força é o drive, né? A matéria-prima através da qual as capacidades mais atléticas, né, de velocidade são construídas. Concordo. Eu daria uma sugestão simples. Como são exercícios compostos e multiarticulares, são levantamentos básicos, eu acredito que a gente volta naquela premissa daquele sistema ondulatório de progressão de cargas e, ao mesmo tempo, aquela interdependência de intensidade e volume, que são as variáveis que a gente mais mexe durante uma produção de treinamento, né? Até por causa da fadiga, da tonelagem final, da condição dos campeonatos, dos estresses, aí falar de jogadores de futebol, estresse do jogo, etc e tal.
às vezes, a gente não precisa, a gente pode trabalhar com um percentual alto dentro desse ondulatório, mas a gente não precisa utilizar o volume referente àquele percentual. Lembra que lá no começo a gente tinha comentado que numa semana, por exemplo, eu compito no sábado, mas na quarta-feira eu estou treinando a 80% da carga. Só que, claro, 80% da carga representativa para mim, ela seria um treino com um volume de 3 a 4 séries, 2 a 3 séries, de 5 a 7 repetições, 4 a 6 repetições. E ali eu vou fazer só uma, que é para manter aquela adaptação do treinamento, aquele tempo adequado. Vai ser muito baixo, né? Exatamente. Eu recomendaria para essa galera do futebol, por exemplo, se tem alguém que trabalha com futebol específico, se quiser trabalhar com cargas altas, saibam, tem que saber o percentual 100%. Não adianta não saber o 100%. Não existe hipoteticamente 100%. Ou é 100% ou não é 100%. Saibam o 100%. E aí eu pego o que o Diogão falou, lá no começo do trabalho, aquela construção de massa, de força, para o calendário todo competitivo, ali já estimem aquele 100%. E quando chegar no decorrer do ano competitivo daquela equipe, daquele clube, vocês trabalhem 80%, dá um tirinho. Num agachamento, num supino, num levantamento de terra. Uma repetiçãozinha, 3 de 1, por exemplo. A temporada toda, de meses, sem treinar força, tu vai perder força e tu vai perder desempenho atlético, né? Tem que fazer exato. esse trabalho de manutenção, né? Sim. É que é muito difícil, eu vejo assim, é muito complicado alguns treinadores que não são do kettlebell ou da potência e da velocidade, dentro do LPO, da força, dos exercícios dinâmicos, balísticos e pliométricos, é muito difícil esses caras terem domínio do agachamento, do supino, do levantamento de terra e de outros exercícios multiarticulares. Eu não estou dizendo que eles são menos profissionais, nada a ver, mas eles não têm a consciência prática daquele movimento bem feito, né? Eu acho que isso dificulta muito para eles. Isso dificulta muito. Bom, tu vê jogadores de futebol treinando musculação, é um filme de terror, né? Exatamente. Às vezes o treinador ele tem até uma boa fisiologia, né? Mas na hora de botar o aluno para fazer um agachamento com uma boa técnica, com uma boa eficiência mecânica, ele não sabe fazer isso, né? Quando vê, vai botar o cara lá no Smith, com o pé na frente e tal, mas às vezes o cara é o pica da fisiologia, pesquisador, doutor de universidade. Você vai ver o padrão motor dos alunos dele, não só no agachamento, como vários métodos de treinamento, biometria, e você não vê qualidade de movimento nenhuma, né? Então, o exercício, ao invés de promover o benefício de melhora de performance, o cara está dissipando força para tudo quanto é lado, gerando um monte de compressão aumentada em estruturas articulares, né? Então não funciona, né? Essa que é a questão. Quem está na prática tem que ter uma formação e um nível de estudo totalmente diferente de quem é pesquisador. Quem é pesquisador pode ser muito bom numa coisa só. Quem está na prática é melhor talvez não ser especialista num assunto só para você ter um bom conhecimento geral. Então, o que me adianta entender a melhor forma de controlar a força, a melhor forma de manipular a variável do treinamento, entender tudo sobre periodização, se na prática eu não sei fazer o meu aluno executar um bom agachamento, um bom padrão. Exato. Eu não sei avaliar qual é a disfunção que está impedindo que ele tenha uma boa qualidade técnica, né? Eu não sei trabalhar a correção dessa disfunção. Isso a gente vê muito na prática. A gente vê muito na prática, a galera... Sim, e a gente sabe que o padrão de gesto motor ele é inerente direto aos percentuais de carga levantado. Uma coisa é tu fazer um movimento perfeito com 90% da carga, outra coisa é tu fazer qualquer coisa que não seja perfeito com 90% da carga, que lá não vai representar 90% da carga. Quando tu reajusta, readapta todo aquele quadrante, aquela linha de movimento para que ele saia producentemente e eficiente, aquele 90% já cai para uns 80%. 82, e aí tu já vê a diferença de trabalho de carga. E a gente não consegue mensurar o percentual, e a gente sabe que a periodização, ela nada mais é do que a inserção de uma ciência exata, são os números, numa ciência inexata, que é a educação física, que é a área de saúde. 70% não é 71 ou 72, é 70. 101,5 de supina, 101,5. 202,5 de agacho, 202,5. Não é 203, nem 200, nem 201. Isso num volume final de treino, isso numa condição de um atleta de alta performance, esse detalhe faz a diferença. Faz a diferença. Vai. Pensa que, bota 5 a mais aí que tá legal. Claro, bota 5 a mais que tá legal. Fode o cara. Tem que ter as anilhazinhas de meio quilo, né? Que é difícil de achar, né? Qualquer academia que tem.
Eu tenho lá, o comando tem, Tem de meio quilo, tem de 1, tem de 1,25. É isso aí. Edu, da minha parte, né, na verdade, o objetivo maior da live aqui era sugar os seus conhecimentos, né, você é o nosso convidado. Então, da minha parte aqui, eu já finalizei. Não sei se você quer fazer algum complemento. Eu estava procurando aqui. Uhum, Eu vi que o pessoal tinha feito algumas perguntas, mas ficou lá na outra live, uhum, né? E agora eu pesquisei aqui no histórico, não vi nenhuma pergunta especial. Então, da minha parte, eu já finalizei. uhum. Pode dar um recado final aí, e aí a gente fecha a live. Tá. Tranquilo. Então, pessoal, nesse momento de Covid, de dificuldade, a gente tem que buscar a união dentro da educação física. A nossa área ela tem um pouquinho de dificuldade de ser coletiva e corporativista, né? A gente precisa se ajudar. Então, a troca de conhecimento entre o Diogo e eu, ela é fundamental para que a gente consiga crescer, todos nós, por uma área maior. Se a gente quer cobrar uma hora aula maior, se a gente quer ter um respaldo, se a gente quer ter um renome, se a gente quer ter uma indicação médica do fisioterapeuta, ou do nutricionista ou do psicólogo, quem vai fazer por nós somos nós mesmos. Então não adianta a gente ficar apontando o dedo e criticando o colega, não adianta a gente ficar não ajudando quem a gente pode ajudar. Existem pessoas e não colegas que não vão querer ser ajudadas e nem querem, mas aí a gente não pode pegar a grande área da educação física que é tão importante para a comunidade, que é tão importante para a área da saúde e botá-la entre poucos e desses poucos deixarem eles acabar destruindo toda uma imagem que a gente vem construindo. Eu fiquei muito feliz hoje, adorei ouvir o Diogo falar. É meu amigo, né, cara? Eu gosto bastante dele, então não é meio suspeito falar, né? Mas essa troca de conhecimentos é fundamental para que a gente possa crescer. A gente está aqui por uma educação física maior. Não é por minha causa, não é por ele em específico. É por uma educação física maior. É por nós, é por vocês. Então, sempre alguém da live, se vocês quiserem me mandar alguma coisa, pedir um material, eu tenho os meus materiais mesmo que eu produzi, que são do comando, uma coisa simples, mas boa didática. Eu mando para vocês, não cobro um centavo, mando. Só, claro, se vocês quiserem que eu treine vocês ou fique próximo a isso, aí a gente cobra um valor. Mas fora isso, cara, eu mando tranquilamente. São coisas bem simplesinhas para a gente poder ter um bom processo pedagógico de ensino-aprendizagem. Não é nada demais, não me custa passar. A gente tem nas mãos o poder de se ajudar. E eu acho que é isso. A educação física tem que ser maior e está nas nossas mãos torná-la maior. Né? E essa live é uma justificativa para isso, né? Para a gente adquirir conhecimento de todo mundo e para a gente fazer desse momento um momento melhor, porque tem muita gente aí passando muita dificuldade. Perfeito. Valeu, Edu. Eu corroboro com você, cara. Um dos motivos de eu ter te chamado para a live não foi só o seu lado profissional, foi o seu lado humano, né? Então, quando você falou aí da sua paixão pela educação física, não me surpreendeu, né? Você exala isso, acho que todo mundo que te conhece, apesar de eu nem ter tido tanto contato com você, mas todo mundo que te conhece vê o quanto que você é apaixonado, né? E eu acho que a gente está aqui muito mais do que pelo dinheiro, né? A gente, óbvio, a gente quer crescer profissionalmente, Uhum. né? E o reconhecimento financeiro, ele é importante e nada mais justo do que a gente ganhar bem, porque a gente faz um trabalho excepcional que transforma a vida das pessoas. Do meu ponto de vista, a maior ferramenta de transformação é o exercício, é a performance das pessoas, então nada mais justo do que a gente ganhar bem, mas a gente não está aí para ganhar dinheiro de qualquer jeito, né? A gente não vai vender, às vezes, o que muitas pessoas querem ouvir, né? Muitas pessoas, às vezes, talvez eu consiga chamar mais a atenção das pessoas na internet fazendo alguns apelos, utilizando algumas estratégias de marketing, às vezes vendendo coisa que eu não acredito, né? Mas eu tenho certeza que tanto a Transformance como você, nós queremos crescer, nós queremos ser bem-sucedidos, a gente vai chegar lá, mas fazendo aquilo que a gente acredita. E com um propósito muito grande, com um propósito de transformar esse mundo por onde a gente está vivendo numa coisa melhor, né? E a gente acredita que esse passo de transmitir conhecimento para os outros profissionais para que a gente consiga atingir uma escala maior e transformar a vida de mais pessoas é uma etapa fundamental, né? Então, todo mundo que está assistindo aí é importante, muito importante para a gente. Faço as palavras do Eduardo, as minhas palavras. Qualquer dúvida que tiver, pode mandar um direct para a gente, né? Nós temos o nosso grupo do Telegram. Hoje o assunto foi mais sobre o powerlifting aí, então o Eduardo já se colocou à disposição aí, um perfil dele. E é isso aí, galera. Vamos estudar. Obrigado aí, Eduardo. Sou teu fã, tá, Valeu, cara? querido. Obrigado de coração.
Live muito A rica recíproca é hoje. verdadeira. E até a próxima aí, galera. Até mais, cara. Obrigado por tudo. Um grande abraço. Beijo no coração. Valeu, querido.